Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus. Amém, queridos amados irmãos e irmãs. Que esta paz do Cristo nosso Senhor pode assim estar na sua vida para fazer grandes coisas, grandes milagres, grandes limiares, grandes agir de Deus. Pois a palavra de Deus nos ensina que quando nós nos colocamos na presença dEle, Ele prometeu vir em nosso auxílio. Ele prometeu vir no nosso coração e fazer morada, pois Ele deixou isso bem claro no livro do Apocalipse, no capítulo 3. E nisto que Deus quer fazer morada em nosso coração, nós temos que fazer da mesma forma ao qual fez os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus. E todo aquele que é colocado como eleito de Deus, ele tem a possibilidade de um dia poder entrar no céu, pois se somos eleitos de Deus. A Bíblia diz Deus e os seus eleitos. E quando Deus chama cada um de nós para estarmos na presença dEle, foi da mesma forma qual aconteceu com Moisés. E hoje nós vamos relatar um pouco desses grandes mistérios de Deus na vida daqueles que Deus assim quer conduzir o teu povo através do permitir. E como que vamos permitir? É observando a tua palavra e procurando pôr ela em prática. Se eu quero que Deus faça algo em meu favor, eu tenho que fazer por onde? E como que eu vou fazer isso? Nós muitas vezes vivemos num mundo aonde que a palavra de Deus ela fica em último lugar, infelizmente. E muitas famílias hoje põem-se a desejar. E por isso que nós encontramos um povo falido, um povo fraco, um povo acabado, um povo sem estímulo, um povo sem rumo e um povo sem direção. Por quê? Porque infelizmente o ser humano, há uma força que vem sobre nós e vem com um único objetivo. E que objetivo é esse, Vitor? Te tirar do foco que é essencial. E qual que é o foco essencial para nós hoje? Será que é o trabalho? Será que é o meu ordenado no final do mês? Será que é a conta que eu tenho que pagar que tanto nos preocupa? Será que eu devo me preocupar com o que está acontecendo com o mundo? Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida e começar a se preocupar comigo e com a minha salvação. Que hoje que nós estamos observando e vendo a sociedade, o mundo e as pessoas, que eles não estão focados em ser salvos. E a salvação parte de mim, a salvação parte de você. Eu não vou trazer a salvação para você, você não vai trazer a salvação para mim. Então hoje isso assusta a sociedade e a humanidade, porque muitos estão acostumados, como que diz o ditado, com melzinho na chupeta, com coisas fáceis. E vale aqui entender e compreender que tudo que vem fácil vai fácil. E nós que vivemos as Escrituras, o que diz a Bíblia, o que Deus nos mostra através dos seus ensinamentos, e como vamos aprender a vencer as dificuldades. A palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos mostra. Então a felicidade ela fará parte da minha vida quando eu permitir Deus trabalhar dentro de mim. Será que nós estamos permitindo o trabalhar de Deus em nós? Será que eu estou permitindo Deus agir com a tua misericórdia em mim e tirar o que é imperfeito? Pois a Bíblia diz que os imperfeitos, os que estão com o coração cheio de mágoa, com o coração desconfiado, com o coração com sentimentos e desejos de vingança, ele só almeja o mal, deseja o mal e quer fazer o mal. Você pode parar e analisar dentro de você, na tua vida, no teu dia a dia. O que mais sopra em você? O que mais age em você?
Por isso é muito aqui gratificante para nós entender as Escrituras quando ela vem dizer ao nosso encontro, e nós muitas vezes se sentimos aflitos com o que está acontecendo. Amém, povo de Deus? Me desculpa eu ter saído um pouco. Se os que estiverem nos bancos for da família, permaneça junto. Mas se não for da mesma família, aí a vigilância passou aí na frente. Então pediu assim para a gente estar mantendo distância. 3 num banco só, tá? Fazendo um favor para a gente. Então eles estão andando na cidade, estão observando tudo. Amém? Mas glória a Deus por tudo. Louvado seja Deus. Amados, por isso que a direção de Deus nos leva a compreender a seguinte mensagem. Olhando para o povo do Egito. O povo do Egito, eles estavam sendo escravizados, eles estavam sendo maltratados, eles estavam sendo chicoteados. Só que devemos entender e compreender a seguinte mensagem: Deus suscita um homem no meio da escravidão, para que todo aquele que direcionasse o ouvido ao que ele disser, poderia se encontrar com Deus. Mas de que forma? Nós, quando reunimos na presença de Deus, nós nos reunimos com um único objetivo: do que? Sentirmos a presença de Deus e sermos orientados por Deus. E como que Deus vai me orientar, sendo que muitas vezes eu não quero ouvir? Como que Deus vai me orientar, sendo que muitas vezes eu não quero ser orientado por Deus? Então se torna difícil algo mudar na minha vida, sendo que eu não quero. Que o primeiro passo nós temos que querer. Eu tenho que ter essa convicção, eu tenho que ter esse objetivo. Quando observamos a Bíblia e os acontecimentos, nós podemos ver um povo muitas vezes desconfiado, mas um povo que podia contemplar e ver milagre, ver o milagre de Deus, ver o agir de Deus, através de quê? Através de sinais. Mas nós vemos um povo com segundas intenções e com segundos propósitos atrás de um povo, com medo do quê? Com medo de perder o teu lugar no trono, com medo de não poder reinar mais e perder batalhas. Nós, quando focamos o nosso objetivo no único Deus, no soberano Deus, com o objetivo de sermos abençoados por Deus, então já não é você que guerreia, Deus guerreia em teu favor. Mas como que eu vou me convencer disso, sendo que muitas vezes lá em casa está tudo indo de mal a pior? O agir de Deus, meu amado irmão, é no tempo de Deus, não é no teu. Entenda isso. Às vezes está tudo de perna para o alto, às vezes está tudo de ponta cabeça, e nós não entendemos o porquê essas coisas estão acontecendo, porque nós não estamos temendo a Deus como convém, como é preciso. É preciso temer a Deus. Não importa a circunstância, não importa o que você irá enfrentar, não importa o que você irá passar. Por isso a Bíblia conta para nós. Nós vemos uma história, um acontecimento do povo antigo, segundo as Escrituras, histórias verídicas, acontecimentos verídicos, que a Bíblia nos narra, que a Bíblia nos mostra. E que acontecimentos são esses? O livro do Êxodo é um livro de partida, aonde Deus liberta teu povo do Egito, do cativeiro. Às vezes nós focamos o que diz a Bíblia de um sufocar humano, de uma escravidão humana, mas nós temos que focar também o espírito, o mundo espiritual. Que tipo de escravidão nós estamos sendo submetidos no tempo que nós estamos vivendo hoje? Você pode analisar e perceber a luta que há no teu interior, na tua vida, para que você reze, para que você ore, para que você vá à igreja, para que você faça as coisas da igreja.
Analisa a luta no teu interior que você passa e que você tem. E muitas vezes nós temos um pouco de Faraó em nós. Por que temos um pouco de Faraó em nós? Porque infelizmente nós somos como deuses, conhecedor do bem e do mal. Mas infelizmente hoje, o mundo que nós estamos vivendo, se nós não procurarmos por vivermos a santidade, o que vai mais agir em nós não é o que é o amor, e sim o que é o ódio. Por isso que nós temos facilidade de odiar e dificuldade em perdoar. E por que temos isso? Porque nós muitas vezes, tanto nós aqui presentes, tantos os que me ouvem através desta live, ou através do canal do YouTube, que irão compreender e entender que a força que age muitas vezes não é nem a de Deus e nem a sua, é uma força oposta. E essa força existe. Esta força existe ao tal ponto de convencer você que você está fazendo certo, e mesmo fazendo errado. Nós muitas vezes fechamos o nosso ouvir à verdade e proferimos compreender a mentira e tomar a mentira como verdade, porque muitas vezes a verdade dói e a mentira muitas vezes conforta, mas vale uma só verdade do que 1000 mentiras. Quem de nós prefere um conselho sábio e entendido segundo as Escrituras? Porque o desejo da realidade muitas vezes no coração é querer ser o oposto, e o Faraó foi o oposto de tudo o que diz a Bíblia, tudo o que ensinou José, tudo o que ensinou José ao povo do Egito. Porque o povo hebreu é o povo eleito, e o povo eleito de Deus estava sendo escravizado, estava sendo maltratado. Porque uma vez escravizar o povo de Deus, maltratar o povo de Deus, você está escravizando e maltratando o próprio Deus. Então Deus se sente com o coração como que ferido, como ele mesmo sentiu isso no livro de Gênesis, no capítulo 6, que ele se arrependeu profundamente de ter formado o homem, feito o homem. E quando o Criador toma o partido desse e joga um anúncio desse sobre nós, é necessário as criaturas parar para analisar um pouco o que eu estou fazendo para ter mudança de vida. Que tipo de mudança de vida está acontecendo em mim? Será que eu não alcanço mais Deus para Deus alcançar-me? Mas nós vemos atitudes do povo que era o contrário de Deus. A Bíblia ali nos diz no livro do Êxodo, no capítulo 1, a partir do versículo 7 assim. Êxodo capítulo 1, verso 7. Os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se, tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou cheia deles. O que os israelitas fizeram? Tornaram-se fecundos. E segundo a Grécia antiga, segundo os antigos, nos tempos dos reis, nos tempos das guerras, nos tempos de tomar posse de terra, tomar posse de terreno, aquele que tivesse o maior exército seria vencedor na sua batalha. E o faraó que entrou para suceder o antigo faraó, ele já tinha essa convicção no teu coração. Então no coração dele havia a rancor, o ódio, a contenda, a desunião e a soberba, que estava acima de tudo, que quer ver é ter mais, cada vez é ter mais, cada vez é ter mais, e está no seu soberano poder humano, dizendo assim, porque ele não queria sair do teu conforto, ele não queria sair do teu comodismo. Então o negócio dele era mandar, o negócio dele era dizer. Então todo aquele que está acostumado com o conforto não quer sair do conforto. Então isso gerou nele uma preocupação, e é o que acontece com muitos. E qual que era a preocupação dele, meu amado irmão e irmã? Era ver que o povo de Deus estava tornando-se um povo numeroso e um povo forte. Nós, como povo de Deus, como eleitos de Deus hoje, não importa os faraó que virá ao teu encontro, não importa as lutas que virá ao teu encontro, as batalhas que virá ao teu encontro, o que importa é você se convencer que você tem um Deus que é muito maior do que os seus problemas, que é maior que as suas dificuldades,
que é maior que aquilo que você está enfrentando, seja qual for o problema, seja a doença qual for, seja o problema qual for. E por que eu falo isso? Porque eu vivo esta realidade, eu já vivi esta realidade, eu sei muito bem do que eu estou falando. Então se eu falo daquilo que eu vivi, falo daquilo que eu senti, falo daquilo que eu pratiquei, e digo para vocês sem medo de errar. Se você cumprir com a palavra de Deus, Deus irá cumprir com a tua vida, com bênçãos, vitórias, em nome de Jesus. Porque Ele prometeu que aquele que persevera, há de encontrar, aquele que bate, há de abrir. Mas nós não devemos ficar estacionados, observando o crescimento dos outros, e pensando no meu fracasso, porque o faraó pensou foi isso. Se ele era governador, o povo ia ser submisso ao governador, ao rei, seja quem for, do país, do estado. Mas na época do Egito, então ele ficou com medo, porque ele viu que o povo de Deus estava se multiplicando. E por que se multiplicavam? Porque era povo de Deus. E a Bíblia diz que eles se tornaram um povo numeroso e forte. No versículo 9 ele diz assim: ele disse ao povo: vede os israelitas, tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Então ele já pensou o oposto, ele já pensou na derrota, vem de pensar na vitória, porque a vitória ele tinha um povo em teu favor, porque o povo não ia se rebelar contra ele, porque o principal objetivo de um governador é saber administrar com sabedoria e sabedoria de Deus. Então tanto o administrador ficará contente, e tanto aqueles seus fiéis, os eleitos, ficará contente com o administrador, e de forma alguma querá suceder no lugar dele, no trono dele. Só que o medo dele era perder o poder. Então quando você tem medo de perder algo, você passa por cima de tudo, e você passa por cima de todo, porque nós muitas vezes não queremos perder. E o não querer perder, você odeia. O não querer perder, você mata. O não querer perder, você destrói. O não querer perder, você nunca quer estar por baixo. E quem é de Cristo tem que servir de tapete para o próximo. Diga isso do lado. Quem é de Cristo tem que servir tapete para o próximo. Deixar ser pesado, deixar ser maltratado. É saber que os da tua família estão falando mal de você, e você, em vez de falar mal da tua família, dobrar teu joelho e orar em favor da tua família, ao invés de se levantar contra a família e se rebelar contra a família, porque isto é procedimento de Faraó na nossa vida. Pergunta para o lado: você tem um pouquinho de proceder de Faraó na tua vida, bendito? Pergunta para ele. Você que me ouve através dessa live, você tem um pouquinho de Faraó na sua vida? Porque muitos têm um pouco de Faraó. Então muitas vezes o ser humano deixa-se levar-se pela inveja. Fala para o do lado: ser invejoso é pecado, bendito. Fala para ele: ser invejoso é pecado. Se alegre com o crescimento do teu próximo. Mas Faraó era o oposto da alegria. Faraó era ódio. Faraó, na época dos israelitas, aqui no livro de partida, no livro do Êxodo, ele odiava o povo de Deus, o povo hebreu, os israelitas. Então ele começou a pensar no mal que ele iria fazer contra o próximo, contra a vida daqueles que estavam lá para o teu servir, para servir o faraó, porque era o povo do faraó, mas era tido como escravo. Não poderia ser um povo que poderia trabalhar em favor do Egito, mas que não poderia ser escravo. Mas tudo isto é uma história bíblica, é um acontecimento bíblico, para hoje nós meditarmos e vermos os grandes erros dos nossos antepassados e o que nós estamos fazendo para dar certo hoje. O que nós estamos fazendo para a nossa vida dar certo hoje? Nós vemos que o povo tornou-se um povo numeroso e forte. Por isso o faraó então tomou decisões. Depende, a decisão que você tomar é a decisão que vai traumatizar a sua vida para sempre. A decisão que você toma é uma decisão que gera traumas muitas vezes, porque não querem perder.
E nesse não querer perder, vai tomar a mesma atitude de Faraó. E que atitudes são essas, Vitor? Vai começar a gerar na vida dele o medo. A Bíblia diz no versículo 9, Êxodo capítulo 1, verso 9: ele disse ao seu povo: vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. No versículo 10 ele diz assim: vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multiplique, para que não aconteça que, sobrevindo uma guerra, se una contra os nossos inimigos e combata contra nós e se retire do país. A Bíblia diz que ele ficou com medo de uma guerra e de ser expulso do teu país, do teu lugar, aonde ele estava, ou até a ponto de ser morto. Mas isso tudo é o Espírito que coloca na cabeça de Faraó, na minha cabeça e na tua cabeça. Tudo aquilo que pensamos o oposto ao próximo, já não é Deus colocando isso em nós, mas é um espírito ao contrário. E o espírito ao contrário, ele vem com um único proceder: distorcer toda a palavra boa que é lançada a você, e nós absorvemos muitas vezes somente as palavras ruins, porque as palavras ruins é o que vai destruindo o corpo humano, vai destruindo a índole humana, vai destruindo a mente humana, vai destruindo o sentimento humano. E o que vai gerando em nós? O desconforto e o ódio, e através do ódio vai gerando tudo o que é o oposto. Então as pessoas começam a sentir cada vez mais ódio em teu coração, mais ódio na sua vida. Foi o que o Faraó sentiu contra os israelitas. E nós que somos eleitos de Deus, povo de Deus, chamados para ser herdeiros de Deus, muitas vezes nós, por falta de conhecimentos da Santa Escritura e por ter uma intimidade com o Espírito de Deus, isto começa a agir em nós e começa a dar a imperfeição em nós. Então as atitudes começam a ser totalmente opostas, começa a escravizar, começa a aumentar o serviço. Então aumente a carga horária. Se eles trabalhavam até tal hora, aumente para tanta hora. Mas você sabe por que o Faraó estava fazendo isso com os israelitas? Para ver se os israelitas paravam de namorar à noite, para parar de multiplicar-se. Mas ele viu que isso não adiantava. Amém? Glória a Deus. Que povo de Deus é fecundo, diga aí. Povo de Deus é fecundo. Amém? Glória a Deus. E o Faraó viu que isso não adiantou multiplicar a carga horária de trabalho. Então ele teve um plano. Mas quem que filtrou este plano na vida de Faraó? A Bíblia diz no livro do Gênesis, no capítulo 3, a respeito da primitiva serpente que dá o nome Lúcifer e Satanás. Através da serpente, a serpente chegou até Eva e soprou sobre Eva, dizendo que poderia comer do fruto. E qual que era a palavra de Deus para Eva e para Adão? Qual que foi o pedido para Deus, de Deus para eles? Que eles não comessem. Mas eles ouviram o que Deus disse? Não. Alguém soprou sobre eles para eles comer. Então eles foi e comeu. Mas Deus tinha dito: não coma para que não morras, porque no dia que vocês comer desse fruto, vocês morrerás. Eles comeram do fruto, e a morte hoje existe. Eu passarei pela morte, você passará pela morte, mas pela morte natural, pela morte da providência de Deus sobre nós, o prover de Deus sobre nós, a hora de Deus. Eu, na hora de Deus, partir deste mundo, e não na minha hora, não no meu querer. Porque se eu quero partir deste mundo pelo meu querer, já não é eu que estou pensando. É quem? É uma voz oposta, sua e a de Deus. É a voz maligna soprando sobre nós. E o que soprou sobre o Faraó então, para que o Faraó pudesse fazer para diminuir
os homens que eram nascidos das hebreias. Ele teve uma conversa com as parteiras dos hebreus. A Bíblia diz para nós, lá no versículo 11: estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades do Pitão e Ramassés, que devia servir de entreposto. Enquanto mais os acabunhavam, porém tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam. Versos 13: empunharam-lhes a mais dura servidão e amarguravam-lhes a vida com duro o quê? Trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como com toda sorte de trabalho nos acampamentos, todas as tarefas que eles empunhavam tiranicamente. O rei do Egito dirigiu-se igualmente a quem? As parteiras dos hebreus. Uma se chamava Séfora e a outra Fuá. E disse-lhes: quando assistides as mulheres dos hebreus e as vedes sobre o leito, se for um filho, matá-lo, eis; mas se for uma filha, deixá-la, eis viver. Para aí e olha aqui para mim, em nome de Jesus. O faraó entra nesta questão desses versículos como homicida, como homem suicida. O pensamento dele era exatamente esse, o objetivo dele era esse, era que as parteiras matassem todos os homens que nascessem do ventre das hebreias. Só que o que o faraó não sabia, que as parteiras temiam a Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Quem teme a Deus não ouve a voz do inimigo de Deus, a voz de Satanás, não ouve, porque ouve a voz daquele que é justo, daquele que é santo, daquele que é poderoso e que faz grandes coisas em nós. Só que isso não foi satisfatório ao faraó. A satisfação de Faraó era ver todos os meninos mortos. Essa ideia que ele implantou sobre todos os povos da época. E esta ideia, meu amado irmão, irmã, não foi cumprida através das parteiras, não, porque elas temiam a Deus. E Deus estava em favor delas, segundo as Escrituras. Cometer assassinato é pecado, diga isso do lado. Cometer assassinato é pecado, bendito. Matar é pecado, bendito, é pecado de morte. Por isso um dos mandamentos do decálogo diz que não matais. Não matais nem por enforcamento e nem matais por aborto. Ah, não era um ser humano. É um ser humano. É um ser humano. Mas o que você me fala, Vitor? Se a mulher for estrupada e se engravidar, o que você me diz a respeito disso? Porque uma das teses no Congresso que é batido sempre é exatamente essa tese: estupro e mulher que engravida, e com a vida dentro dela de um estrupador. Você não tem direito de tirar a vida, nem você, nem o médico e nem ninguém na face da terra. Ninguém tem direito de tirar a vida do outro. Por isso você vê tantas coisas neste mundo. Você não tem o direito. Você está indo contra os mandamentos de Deus. Você não está escutando a voz de Deus. Mas amados, se fez isso, já abordou, se arrependa, confesse. Confesse de todo o teu coração. Vá até um sacerdote, faça uma bela confissão e se arrependa do que você fez, porque isso é um trauma que as mães carregam para o resto da vida. Quantos adolescentes, por não querer estragar o teu futuro segundo a ideologia humana, preferem matar a vida e preferem dizer não à libertinagem do corpo, porque querem fazer tudo o que a Bíblia
condena, é o contra. Não quer engravidar antes da hora? Santidade, vamos dizer isso? Não quer engravidar antes da hora, o quê? Santidade. Não quer ter doença na tua vida? Santidade. Seja fiel à esposa, seja fiel ao esposo. Mas aí o demônio entrou na vida de Faraó dizendo: manda matar, manda matar. E o demônio entrou na cabeça de muitos do planeta Terra e está dizendo: mata, se você não quer, mata. Aí o povo acha que é normal, o povo acha que pode fazer, que o povo é livre. O mundo está debaixo de uma maldição devido à desobediência da sociedade e da humanidade. E pode se revoltar quem quiser se revoltar, porque isso aqui vai para a rede nacional. Isso aqui que eu estou falando vai para YouTube, isso aqui está no Facebook agora. E você acha que eu estou preocupado? Não estou um pingo preocupado com o que eu estou falando aqui. Eu quero ver quem que me prova o contrário do que eu estou falando. É porque é homofóbico, é porque vai preso, é porque não pode falar isso. Você quer saber, meu amado irmão, irmã? Se for para me morrer por Cristo, que me mate. Mas o meu Cristo eu não nego, a palavra dele eu não nego. Por isso você vê um mamão com açúcar no altar em muitos lugares, aonde muitos não estão nem aí com o que diz a Bíblia. Acham que devem viver de qualquer jeito. Você pode ver que as pessoas vêm na igreja bem mais. Louvor então nem se fala. Ainda mais quando tem pessoas que não têm freio na boca para falar. Eu não vou lá porque misericórdia, aquilo lá me doeu. Você quer respeito humano, então vai para o inferno, porque lá está cheio. Porque Deus quer um povo convertido, um povo que volta para Ele de todo o teu coração, de toda a tua vida. E estão lutando. Se conseguiram, o demônio conseguiu legalizar essa lei em diversos países. Eu só não sei como é que ficou aqui no Brasil, que eu nem pesquisei. Foi legalizado? Eu creio que não foi. Lei do aborto no Brasil, não, né? Eu nem sei. Eu acho que não foi legalizado, não. Não tenho certeza, mas eu acho que não foi, não. E glória a Deus por isso. E o que fazer com o filho então? Deixa nascer. Se você não quer nem olhar para ele, deixa nascer. Nasceu, você coloca para adoção, porque tem família que está querendo adotar. Mas adote para um homem e para uma mulher, o casal tradicional. Homem e mulher, eu vou adotar, mas é para um homem e para uma mulher, marido e mulher. Fora disso não. Fora disso não é para adotar. Não. Diga não a Satanás e as suas propostas. O demônio tem se levantado contra a família, contra o povo de Deus, a ponto de fazer necessidade em crucifixo, quebrar a imagem. Você pode ver o que aconteceu. Analisa para você ver passado. Analisa. Puxa no YouTube para você ver. Tudo isso é revolta. Revolta que brota do coração daqueles que querem proceder segundo o desejo carnal, o sentimento carnal, e não conforme o proceder bíblico. Porque o proceder bíblico é dizer não à morte e dizer sim à vida. O proceder bíblico é renunciar a tudo aquilo que me leva a querer passar por cima dos outros, querer ser superior aos outros. Eu devo ser em Cristo nova criatura, ao ponto de renunciar tudo em amor de Jesus. Esse mundo vai passar e tudo vai passar. Hoje você está aqui, mas amanhã só Deus sabe. Você não ficará para semente, não. Não vai ficar para semente. Você vai morrer um dia. Convença do lado, um dia você vai morrer, bendito. Você que me ouve através da rede social, um dia você vai morrer. Mas no tempo de Deus, na hora de Deus. Não no meu tempo, não no meu momento, não na minha hora. Porque eu não decido o meu futuro, não. Quem decide o meu futuro é aquele que me chamou à conversão. Por isso que o plano do faraó era exatamente isto, meus amados irmãos e irmãs. Ali no versículo 22, Êxodo capítulo 1, versos 22. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: todo menino que nascer, atirá-lo-eis no onde? No Nilo.
Deixareis, porém, viver todas as meninas, e muitas crianças foram maltratadas, mortas, lançadas no rio Nilo. Tudo com desejo de poder, desejo de ganância, desejo de nunca sair do teu trono. Por isso, meu amado irmão, que a ganância em cada vez querer mais, ter, tudo isso nos afasta de Cristo Jesus. Porque segundo a Bíblia, só existe dois senhores no mundo: o Senhor Jesus Cristo e o Senhor dinheiro, que é o que muitos morrem, dão a vida por isto. Muitos, não todos, mas muitos. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, sejamos de Cristo segundo Cristo, e permitimos que o amor de Deus tudo vença, que o amor de Deus tudo supera. Para nós ir fechando o pensamento, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, peguem comigo, se possível, você aí em tua casa, você aqui comigo, tomar comigo o livro do Efésios, para nós meditarmos junto o que diz as Escrituras, o que diz a Bíblia para nós. Digam glória a Deus, diga aleluia. São Paulo escreve assim à comunidade de Efésios. Se você achou, dá um glória a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ali diz para nós em Efésios capítulo 3, no versículo 1: por essa causa é que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios, preso em quem? Jesus Cristo, por amor, preso em Jesus Cristo, porque Ele quer estar com Jesus, para Ele nada mais importa. Paulo aqui vale recordar que era fariseu, romano, cidadão romano, facultado, um doutor da lei na tua época, depois de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, foi assunto ao céu. Paulo começa a perseguir os cristãos da igreja, mas ele conhece Jesus, ele tem uma experiência com Cristo Jesus. É preciso nós termos essa experiência, deixar tudo o que é velho para trás e começar a ter amor ao próximo, em vez de ter ódio. Ele continua dizendo: vós ter aprendido o modo como Deus me concedeu esta graça que me foi feita a vosso respeito, foi por revelação que me foi manifestado o ministério que acabo de expulsar. Lendo-me, podereis entender a compreensão que me foi concedida do mistério cristão, que em outras gerações não foi manifestado aos homens da maneira como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos, apóstolos e profetas. Saber que os gentios são co-herdeiros conosco, que somos judeus, somos membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. Eu me tornei servo desse Evangelho em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. É tremendo, é fantástico. Tudo que o faraó era, Paulo era também. Tudo que faraó praticava, Paulo praticava também. Faraó mandou matar toda criança, homem. Paulo mandava matar todo cristão que falasse do nome de Jesus. Eles eram homicidas, eles eram assassinos. Mas aí que está a grande diferença: é por amor ao Evangelho, é por amor ao reino, é em virtude da graça, é em virtude do Espírito Santo que ele pretende somente viver pelo Evangelho. Eu me tornei servo, diz ele. Ele era arrogante, ele era hipócrita, ele pensava o mal, ele desejava o mal, ele fazia o mal.
Ele não amava, ele odiava. Mas uma vez, em virtude desta graça, ele mesmo diz: eu me tornei servo desse evangelho em virtude da graça. O que nós devemos pedir sobre nós, sobre a nossa vida, para mudar as nossas atitudes? A graça. A graça de Deus, que é derramada sobre todos os povos, sobre todas as raças, sobre todas as gerações. Esta graça é derramada hoje sobre nós. Se esse sentimento muitas vezes fala ainda dentro de mim, eu tenho que pedir o quê? A graça, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Porque uma vez que o Espírito Santo de Deus se manifesta na minha vida, as minhas atitudes, ela começa a ser segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus, e deixa de ser conforme eu quero, mas começa a ser conforme o Espírito Santo de Deus quer que seja. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, que Paulo continua dizendo ali para nós, no livro de Efésios 3,16, ele diz assim, ali no versículo 14: por esta causa, dobra o joelho em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra. Aonde que se encontram as famílias? Na onde? No céu e na terra. O dobrar do joelho na existência, na vivência, é tremenda esta parte. Você ouve dizer muitas vezes que no céu não tem ninguém, só tem Deus e os anjos. A Bíblia está dizendo que no céu tem famílias. Porque se dissesse somente as famílias no céu, no dia que nós partimos deste mundo, se formos eleitos, então estava dizendo que somente quando morremos e íssemos para o céu. A fé que você professa, ela é muito rica, ela é muito nobre, mas aqui não vem o caso, e sim o que diz Paulo para nós ali no versículo 16: para que vos conceda segundo seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito. Poderosamente robustecido, ou quer dizer, abastecido, transbordando do que? Do Espírito Santo, que é a graça que é derramada sobre nós e sobre todos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai e diz ainda: pelo Espírito, em virtude do crescimento do vosso homem interior. O que deve ser mudado em nós? O nosso interior. É o crescimento na graça e no conhecimento do Evangelho, segundo o anúncio de Paulo após a comunidade de Efésios. E procurando cada vez mais fazer parte dessa graça, ser cheio dessa graça, o nosso ser interior, ele começa a ser transformado, da mesma forma de um vaso na mão do oleiro. Nós somos um vaso na mão do oleiro. Eu era um vaso estragado, eu era um vaso trincado, eu era um vaso aos olhos de muitos por aí com o mesmo pensamento de Faraó. E Paulo, antes da conversão, é o dizer: para ele já não há mais solução, para ele já não há mais jeito, porque pau que nasce torto permanece torto. Não, se nasceu torto, se está torto, a graça, o Espírito Santo de Deus conserta, o Espírito Santo de Deus faz novo. Amém? Glória a Deus. E é em virtude da graça, para fechar o pensamento, que o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer na fé. Ali no versículo 12, 3 versos 12: pela fé que nele depositamos, temos plena confiança de aproximar-nos juntos de quê? De Deus.
porque você depositou nele a fé, a esperança. Sinta-se digno de se aproximar do Cordeiro de Deus, o justo, o santo, o soberano Deus, porque Ele me ama, Ele te ama, e o procedimento dele é único, é aproximar de você para tocar em você, para mudar o teu interior e fazer de você nova criatura, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, povo de Deus? Quero aqui deixar essa mensagem aos nossos irmãos que estão nos assistindo neste momento através da rede social. Um abraço, até a próxima live em nome de Jesus.